Fala galera, muito bem-vindos a todos que nos acompanham. E hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Por Dentro das Residências. E hoje a gente vai falar com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Estou aqui com o Gustavo Grano, R3 lá da Secretaria. E como é que tá por aí, Gustavo? Tudo na paz? Tudo tranquilo. Fora o frio, tá tudo certo. Boa, boa. Cara, esqueci de te perguntar no bate-papo que a gente estava tendo aqui antes. Você gosta de café? Eu gosto. Eu tava Gosta? tomando meu aqui. Olha, é verdade, eu vi você tomando, e não vi e não reparei, sabe? Sabe aquele vi e não olhei? Olhei e não vi? Mas é isso aí, tô tomando o meu aqui também. Cara, e vamos lá então, Gustavo. Cara, pra começar, me conta um pouco de você. Você já me falou antes que você é de Curitiba mesmo, né? Mas morou um tempo no interior de São Paulo? Por onde você morou aqui em São Paulo, cara? Cara, eu morei numa cidadezinha bem pequena, chamada Cândido Mota. É lá na região de Assis. Cara, eu Eu não. morei na minha adolescência lá. Ah, boa. Eu não faço nem ideia. Moro em São Paulo, mas eu sou É perto de paulistano. Marília. Tá. Assim, se fosse E uma cidade maior, a referência é Marília, né? exatamente. Boa. E cara, quando você resolveu fazer emergência, você já estava em Curitiba? Foi pra Curitiba pra fazer a residência? Como é que foi? Na verdade, é que eu fiz faculdade aqui, né? Como eu havia comentado, né? Passei a adolescência lá no interior de São Paulo e a minha vontade era voltar pra cá, assim. É, eu acabei descobrindo que eu tenho um enxaqueca induzido pelo calor, então pra mim morar lá no interior de São Paulo era meio torturante, assim, porque chegava às ondas de calor, cara, me dava umas enxaquecas assim absurdas. E daí aqui, e fora que aqui, enfim, tem o resto da minha família. Aí eu prestei o vestibular pra cá, passei aqui no, na Faculdade do Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. E, assim, as coisas que eu fazia de pronto-socorro eu gostava muito, mas eu não tinha nenhuma referência para me tornar emergencista. Eu acho que até um ponto importante para tocar mais pra frente, porque eu tomei essa decisão sem conhecer nenhum emergencista formado. Eu, tirando pelo Instagram, assim, mas pessoalmente eu não conhecia nenhum. E, mas para mim a parte assim legal do hospital, quando a gente ia fazer alguma visita com a faculdade, alguma coisa assim, era estar dentro do pronto-socorro, porque eu gostava daquela correria, o pessoal gritando e corre dali e tal. Eu achava muito interessante isso. Pô, cara, legal. E então essa escolha pela medicina de emergência foi completamente ali, cara, gosto e foi um tiro no escuro, então. Foi, mas sabe que eu tentei me convencer a querer fazer psiquiatria, sabe, antes, durante a graduação. Até meu TCC foi sobre isso. Mas mais pro final, assim, da faculdade, eu tinha percebido que talvez eu estivesse fazendo uma escolha errada, assim, mas eu não queria muito dar o braço a torcer pra turma, assim, porque, pô, eu já tinha passado a faculdade inteira que eu queria fazer isso, né? Já tinha avisado pra todo mundo. É, e eu vou até falar também que foi um processo meio autoterapêutico, assim, depois que eu terminei a faculdade, de conseguir me convencer realmente a não prestar psiquiatria, porque se eu passasse, provavelmente eu ia fazer, assim. E até os meus pais já estavam esperando que eu fosse virar um psiquiatra também. Mas, assim, as coisas que eu fiz durante a faculdade não tinha nada a ver com psiquiatria. Por exemplo, eu fui estagiário do Ciatox aqui no Paraná por 1 ano e 8 meses. O meu estágio eletivo do internato foi no SAMU. Então, era só uma coisa que eu não estava querendo deixar Hum, acontecer, assim. Eu não ah, me convenci. boa. E você já acompanhava então alguma coisa de emergência por redes sociais? Seguia algum perfil assim de emergencista? Tinha alguém que você acompanhava em específico, não? Olha, eu vou falar, né? O primeiro que eu acompanhei foi o emergencista, né? Ah, Que foi o primeiro que apareceu para mim. Que, inclusive, o meu colega de turma, que é meu R- hoje, que é o Ulisses, foi ele que me apresentou, porque ele foi a primeira pessoa que falou para mim que queria fazer medicina de emergência. E eu não conseguia compreender ele, justamente por essa coisa assim, eu não conheço ninguém, né? Eu não conseguia entender essa opção dele. E ele já seguia porque eu acho que era a referência que tinha aparecido para ele, enfim. E foi o primeiro. Aí depois disso veio aparecendo outras pessoas em seguida, por conta do algoritmo. boa. Legal, cara. E como que foi a escolha pela residência da Secretaria Municipal de Saúde, cara? Na época tinha outras opções, fez mais de uma prova, essa era a sua única opção? Então, aqui em Curitiba, quando eu prestei, né? Então, eu entrei aí em 2024.
lá em 2023, então já tinham já 4 programas. Tinha o da secretaria, o do Hospital da Cruz Vermelha, do Hospital Cajuru e da Hospital Santa Casa, aqui de Curitiba. Eu não conhecia nenhum dos programas, como eu falei, né? Eu não conhecia ninguém, nem que fosse residente, porque ninguém da minha faculdade, dos meus veteranos, ninguém fez emergência, então não tinha nenhuma referência. O que eu sabia era que alguém estava falando que o programa da Santa Casa ia ser um programa mais, ia ser mais robusto, enfim, e tem um perfil cardiológico bem interessante aqui na cidade. Mas enfim, isso aí ficou, depois que eu me formei, eu ainda fiquei um ano pensando como é que eu ia fazer isso, estudar para residência, né, fazer cursinho e tal. Quando eu estava avaliando as residências aqui, eu descobri que a diretora da Coreme, da Secretaria Municipal de Saúde, da Coreme geral, né, das residências, foi uma professora minha na faculdade. Então, ela foi a primeira pessoa que eu falei assim, tá, existe esse programa aí, como é que é? E daí eu mandei mensagem para ela, ela falou assim, olha, Gustavo, o programa está muito melhor do que ele estava quando a gente abriu ele em 2019. Mudou a coordenação, os residentes estão rodando agora sim eles estão rodando em estágio de emergência, porque antes estava meio bagunçado, não tinha uma escala muito fixa, assim, não tinha uma diversidade. E ela falou assim, olha, eu acho que vale a pena, assim, você vir arriscar para cá. E daí ela deu outros pontos, falou assim, ó, aqui a gente é uma residência que a gente preza em manter as 60 horas, aqui por uma questão da fundação que gera uma empresa da prefeitura, mas né, é uma empresa, eles respeitam daí o dia do teu aniversário, feriados. Então, ela falou assim, eu acho que não tem nenhum outro serviço na cidade que vai oferecer isso. Daí eu fiquei, isso aqui parece menos desgastante para passar 3 anos, né? E daí, das outras opções, é, eu acabei não prestando. Quando eu definitivamente tomei essa decisão de, de fazer a emergência, já estava meio em cima do laço e acabou que essa foi realmente a única chance. Então, assim, eu me cobrei muito, inclusive, pra fazer a prova, porque assim, eu sei que eu não tenho outras chances. Eu vou ter que passar nessa e vou ter que passar de primeira. Meu nome vai ter que estar na primeira lista. Enfim, daí foi o que aconteceu, porque antes eu estava precisando para clínica e para anestésio, até eu conseguir realmente me garantir que era isso que eu queria fazer. Legal, cara. E quem que faz a prova de vocês? É uma prova específica da secretaria? Tem alguma instituição, tipo FUVEST, algo assim por trás? Como que é, você sabe? Você lembra, né, pô, Não, 3 anos depois assim, muda muito. não, é uma prova que eles mesmos fazem. Boa. Eles têm um banco de questões. Toda teórica, tem segunda fase, análise de currículo, sabe como é que tá isso? São em 2 tempos, né, então a primeira fase é uma prova teórica de múltipla escolha, se eu não me engano acho que são 60 questões, e daí eles escolhem pelo número de vagas vezes 3 para quem vai para análise do currículo. E daí a análise do currículo é bem, como é que eu vou dizer, é bem objetiva, né? Então você manda os documentos, eles têm que ser validados. Eu acho que é igual como é na EBSER, né? Então você manda lá os documentos, daí cada um vai valer um daqueles pontinhos, aí daí na hora da entrevista é só para confirmar os documentos e tal, explicar o que é cada um daqueles certificados que você envia. E aqui uma das partes legais é que dos critérios para pontuação é tempo de experiência, de trabalho, que é para não deixar essa galera que já está tipo há 2, 3 anos aí já trabalhando desistir porque fala, putz, senão eu vou ficar muito velho, né? Uhum. Então você ainda consegue ganhar mais uns pontinhos aí por experiência. Boa, legal, cara. E, bom, você já morava em Curitiba, né? Mas pra galera que vem de fora, assim, maioria dos residentes mora por perto do hospital? Tem algum lugar por aí que junta todos os residentes? Que eu aqui, por exemplo, eu fiz Santa Marcelina, cara, aqui em São Paulo tem um prédio do lado do Santa Marcelina que praticamente 70% dos residentes do Santa mora lá, sabe? Então, tem um negócio assim ou o pessoal é meio esparramado, um lugar caro de morar? Como é que é? Olha, a recomendação é que se more no centro. Eu morava no centro, só que o centro é muito caro. E assim, apesar de Curitiba ser uma capital, aqui, sei lá,
A distância maior que você vai ter é entre 20 a 30 minutos. Então, não é tão longe assim. E daí vale a pena, às vezes, você morar um pouquinho mais afastado do centro, você vai pagar um aluguel mais barato e você não vai ter tanta perda assim de tempo para chegar no hospital. É justo. Não, essa é uma baita vantagem de Curitiba, né, cara. Ó, uma ótima capital pra se morar. Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi a melhor capital do Brasil, não é? Bom, eu não sei dizer se é, mas para mim é. Não, mas show. Cara, e sobre a residência mesmo, assim, como que é? Porque é uma residência da secretaria municipal, né? Então, não, aqui em São Paulo tem tem residência da secretaria municipal também, só que não tem prova para emergência. Mas a de São Paulo, ela é uma residência em rede, né? Então, meu irmão, por exemplo, tá fazendo psiquiatria lá com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e roda em vários hospitais, assim. Mas vocês hoje têm um hospital principal que você estava me falando, que é o Cajuru, né. Mas como que tá montada a residência de vocês, cara, pra quem não conhece? Então, eu acho que um diferencial da nossa residência aqui, por sermos da prefeitura e a prefeitura ter contrato com todos os hospitais da cidade, a gente tem porta aberta para todos. Então, a gente pôde, inclusive, durante o R1, a gente pôde, com a coordenação, pensar em todos os estágios de como seria esse programa para os 3 anos. Óbvio que ele já estava mais ou menos pronto, mas eles queriam sugestões, porque, como eu falei, né, tinha trocado a coordenação mais ou menos ali depois da pandemia, então estava reestruturando para o programa ficar mais atrativo e melhor para a formação do emergencista. Então, a gente pensou assim, tá, qual que é o melhor serviço aqui de emergências neurológicas, no caso, que tem um serviço de trombólise e que tenha, enfim, qualquer outra casuística em relação a isso. É no HC. Bom, então a gente quer passar lá no HC. Então a gente vai passar um mês lá no HC junto com os residentes da Neuro, no serviço de trombólise e de acolhimento das demandas de emergência lá do que a gente chama de UR, né, que é a unidade referenciada do pronto-socorro do HC. Ah, a gente quer passar na parte de emergências cardiovasculares. Bom, daí, a princípio, a gente estava indo para Santa Casa, que é uma das referências aqui da cidade. E daí, então, a gente foi escolhendo. Tudo que era o melhor, a gente estava indo para esse serviço. E que acaba sendo diferente, por exemplo, para outros hospitais, porque às vezes, para a Coreme do hospital, ela não consegue entender o pedido de você passar esse determinado estágio em outro hospital, porque falou assim, bom, mas você tem esse serviço aqui, por que você quer passar lá? E daí Uhum, acaba bloqueando. sim. Então daí eu não sei, ó, isso acaba perdendo às vezes. É, concordo. Assim, você consegue tirar o lado bom de cada hospital, né. Uhum. Mas hoje tem uma carga horária muito maior dentro do Cajuru do que nos outros? Tipo, eh por ano ali, vocês ficam muito mais tempo no Cajuru ou é meio roda por igual? Eu acho é que Do depende ano, do né? ano da graduação. No R1 a gente acho que acaba, na verdade, até passando mais vezes, porque tem daí o PS das especialidades, né? Que daí a gente acabou optando por manter tudo no Cajuru porque estava mais organizado essa questão das especialidades em outros hospitais. Então, PS da neurocirurgia, da ortopedia, da cirurgia geral, do oftalmo, da otorrino. Então a gente acaba passando, acho que mais tempo. Anestésio também a gente passa lá. Mano, Então tá. acho que no R1 é o que mais passa. Não, já aproveitou, falou do R1, bora por partes. Conta pra mim como é que tá a grade de vocês hoje, tipo, como é que tá o que vocês veem no R1, como é que tá distribuído os estágios, depois o R2, R3? Então, o R1, eu acho que é um ponto importante. A gente tentou montar ele baseado em como está o cronograma da matriz de competências do CNRN. Pô, legal. Então, tem lá as matrizes, né, de competência, daí ali é onde estão ali a primeira abordagem às emergências clínicas, a as emergências extra-hospitalares fixas a princípio, né? Eles não recomendam passar no SAMU no R1, baseado lá no CNRM. Aí todas as especialidades, essas subs, né, que eu acabei comentando. Então, assim, no R1, às vezes dá a impressão de assim, poxa, eu queria estar mais tempo, né, na sala de emergência, mas eu acho que a gente passa 4 meses em emergência, né, na sala de emergência.
e daí o resto a gente tá nessas outras subs. E isso depois faz mais sentido no R2, porque quando a gente volta a passar daí na sala de emergência do R2, a impressão que tá é que a gente está muito mais completo, a gente consegue ter uma visão muito mais aprofundada daquele paciente do que quando a gente passa ele meio cru no R1. E, e essa, esse contraste que tem, eu acho que ele acaba convencendo depois. No R1 a gente fica meio perdido, assim, porque tipo, ah, beleza, vou lá, vou fazer emergências psiquiátricas, vou lá no PS da neurocirurgia, ficar vendo TCE, né, a rodo, e você não consegue entender aquelas coisas, mas você vai juntando as pecinhas e daí, mais pra frente, isso começa a fazer mais sentido. Então, pra gente, assim, o R1 talvez ele não seja tão hardcore, assim, como as pessoas imaginam que seja na emergência, mas a partir do R2, daí ele começa a ficar muito mais concentrado nas salas de emergência do que nos PS de especialidades e outras coisas, como, por exemplo, UTI, enfermaria, que também faz parte, né, da carga horária. Cara, que interessante. Eu não lembro de conversar com alguém de outro programa que tivesse essas especialidades no R1. A maioria do pessoal que eu vejo, parte de oftalmo, otorrino, psiquiatria, eh, essas especialidades, né, a galera joga mais pro final. No Santa Marcelina, acho que tá pra nós tá tudo no R3, se não me engano. Mas uma visão interessante. Vocês têm GO no R1 também? Não, o GO a gente passa no R2. Né? A partir do R2, daí a gente fala assim que a gente desbloqueia novos personagens, que é gestante e criança. Daí a gente começa a atender Ah, esses aí. cara, então não tem pad no R1 também? Não, a gente acabou optando por. Mesmo porque pelo CNRM, as matrizes de competência para gestante e pediatria estão a partir do R2. É, pô, Então, acho que como eles quiseram fazer desse jeito, daí montou para depois que tivesse um pouco mais de experiência, de uma maneira geral, assim. tá legal. E aí vocês têm pediatria no R2 e no R3 ou só no R2? Isso. Não, no R2 e no R3. Um E me ele vai hã, intensificando a complexidade. como é que Né? No R2, a gente. hã, pode É, falar. perdão. No R2, então, a gente tem a começou agora, inclusive, para a gente ter um pouquinho mais de experiência na pediatria. Então, no R2 tem porta da pediatria, ali no Hospital Pequeno Príncipe. E daí depois, um pouco mais pro final da R2, daí tem a emergência do, no Hospital Pequeno Príncipe e a emergência de pediatria no Hospital Evangélico. Então, no R2 ficam esses 3 meses. No R3, a gente passa daí na UTI pediátrica, porque a gente acaba percebendo que emergências pediátricas mesmo, elas acontecem muito pouco. Mesmo que você passe o mês inteiro lá, assim, é difícil, sabe, rolar um tubo, um central, assim, parece que a criança, ela responde muito melhor. Então, é difícil chegar Não tem N, né, nessa cara, fase. de criança grave, né? É muito difícil. Até que, às vezes você olha, assim, às vezes uma gasometria de uma criança, você vê a criança ainda dando risada, você fala, "Putz, não tem como acreditar." Então, daí, no R3 a gente acaba evoluindo, então a gente vai para UTI pediátrica, que daí acaba tendo um pouco mais disso. Vou dizer que inclusive, estou passando agora esse mês na UTI pediátrica, que é no Hospital Evangélico. Vi muito mais sobre ventilação mecânica, sobre intubação, acesso central, enfim, outros procedimentos de maior gravidade e complexidade, do que quando eu passei nos outros meses na emergência do PA. Mas Uhum. porque o pediatra, ele tende aquela visão meio de hospital particular, assim, que é tipo, não fica paciente grave na emergência, a gente dá um jeito de socar eles para dentro da UTI. É, cara, assim, eu sei que tem bons serviços de emergência pediátrica, isso é fato. Mas a experiência que eu tenho em pediatria, em boa parte dos serviços que eu conheço, é que quem toca a emergência pediátrica é o intensivista, né. Eu vi isso, assim, acontecer, tipo, o paciente grave chegar, a galera liga para o intensivista pra ele descer aqui. "Pô, espera aí, você tá na emergência, vamos tocar, depois você entrega para o intensivista", mas a pediatria eu acho que isso é um
Pela própria característica da pediatria, né, a pediatria é o que a gente estava falando, a emergência pediátrica tem um N muito pequeno de paciente grave. Então parece que quem sabe lidar com o paciente grave mesmo é o intensivista pediátrico que desce até a emergência para manejar aqueles casos graves. Já vi isso acontecer mais de uma vez, não sei se você já teve essa experiência também do intensivista ir ao à sala de emergência manejar um paciente. Já viu isso Então, ou o que eu diferente pude aí? ver, na verdade, foi ver o anestesista descer para fazer uma intubação. Isso eu vi algumas vezes. Cara, loucura, né. É, e daí, finalizando da parte da pediatria, daí a gente também passa na anestésio, porque daí realmente daí não tem como fugir, né, dali a gente realmente daí consegue fazer o treinamento de intubação. A gente tem só um problema em relação aos estágios de pediatria, é que os serviços de pediatria eles são muito cheios e os dois são de hospitais universitários. Então, é complicado a gente ter uma discussão e um manejo real, porque parece que as coisas andam meio a lá enfermaria, só que dentro do PS, daí tudo tem que ser explicado para todo mundo. Então, assim, vai atender o paciente, daí é o R1 que vai atender, ou é o acadêmico, né, o interno que vai atender. Daí eles vão atender, daí eles vão passar para quem está ali de residente mais experiente, daí vai passar para o R2 ou para o R3, e daí a gente vai discutir, daí discute com o chefe. Então, assim, é uma cadeia para chegar num desfecho do paciente muito longa. E eu acho que isso acaba, às vezes, atrapalhando, assim, o raciocínio, porque a gente leva muito como se a gente estivesse fazendo um round, assim, na beira-leito, no paciente que está internado. É, entendi. E no R3 vocês tem só um mês na UTI PED ou é mais tempo? É um mês. Um mês. Cara, mas achei bem robusta a pediatria de vocês, 4 meses então, né, são 3 no R2 e um no R3, né. E mais o anestésio pede no R3. Pô, interessante, interessante mesmo, gostei. E, bom, bateu e voltou, né, começamos falando do R1, já estamos falando de pediatria lá no R3. Eh Então no R1 é mais os estágios de especialidades ali, mas tem 4 meses ainda de sala de emergência. Exatamente. E esses 4 meses hoje tá no Cajuru ou tá em outro hospital? Pra gente da SMS, ele está na UPA, um mês. A gente tem um mês é, no Hospital do Idoso, que é o nosso hospital da prefeitura. Um mês no Hospital Cajuru. E deixa eu me recordar aqui. E eu acho que dei mais outro mês no Hospital Cajuru, Na boa. mais pra frente. Cara, bastante sala de emergência também, 4 meses no R1 tem muita residência que não tem isso, viu. Muita residência que tem um mês só de sala de emergência no R1. Nós, o Santa Marcelina, também tem uma carga bem pesada de sala vermelha. E o Uhum. R2, cara, como é que tá? O R2 ele acaba tendo um perfil um pouco mais diferente, assim, porque, como eu falei, né, fiz essa brincadeira de desbloquear, a gente acaba tendo cenários bem diferentes. Então, a gente começa a passar no SAMU, aí tem o centro obstétrico, né, a sala de parto que a gente faz, tem esses estágios da pediatria, mas daí, em geral, a gente acaba ficando mais na sala vermelha, assim, na maior parte do tempo. Óbvio, tem outros estágios daí fora, então a gente daí não fica só exclusivo no Cajuru, daí a gente começa a ir para os outros hospitais também, como o Hospital Evangélico. É, antigamente a gente passava na Santa Casa, mas aí deu um problema na residência de emergência da Santa Casa, daí eles ficaram sem preceptor, sem coordenador, então a gente também não podia mais passar lá. Mas daí a gente estava começando a dar uma diversificada nesses nichos, assim, né? Pegar uma sala vermelha um pouco mais específica, menos geral, assim, para ter um N um pouco melhor, assim, principalmente no caso da Santa Casa, de arritmias, assim. O meu primeiro marca-passo que eu passei foi lá. E porque nos outros hospitais, assim, não chegava. Porque daí a regulação do SAMU tende a mandar para esses hospitais, né, que já são referência. Saquei, legal. UTI tem no R2 também, UTI é no R1. A gente passa um mês na UTI no R1 e um mês na enfermaria no R1, né. no R1. E UTI vocês têm só no R1, cara? No R1 e daí depois no R3. Ó, legal.
Achei menos do que a maioria da galera que eu conheço e não critico. Não sei se precisa tanto. Eu acho que vocês têm mais pediatria do que as outras que eu conversei e menos UTI. Eu acho que é um jogo legal, assim. Hoje, como formado, eu acho que é uma proposta interessante. Eh, e o R3, cara? Dá uma aliviada? Mais ou menos. Eu achava que sim. Bom, pelo menos a gente tem a sexta do R3, né? Então, isso já alivia, porque, mesmo porque eu já tô começando a ficar meio com o tempo apertado do TCR, né? Que é, que é para isso que a gente tem esse período. Então, também é uma benesse de quem chega no R3 da emergência, né? A gente tem a sexta-feira de manhã livre, né, para poder se dedicar a isso. E daí à tarde a gente tem as nossas aulas. Então, no R3, a gente vai subindo na escadinha da complexidade. Então, por exemplo, se no R2 a gente passa no SAMU, no R3 a gente passa no SIAT. E o SIAT, assim, ele é um serviço muito especial. A gente tem um carinho muito bom. A gente fala que é um dos melhores estágios da residência, porque é um serviço, assim, que para quem vai trabalhar no SEAT, passa por uma série de exigências antes de chegar lá, que acaba que você vai selecionando e ficam basicamente assim os melhores lá, né? Ou os mais experientes, enfim, né, ali na área. Então existe um processo seletivo interno, né? Como também agora ele está sendo coordenado pela prefeitura, né, pela Secretaria de Saúde. Então você tem que ter um número mínimo lá de anos de experiência no SAMU para você poder fazer a prova. Ele, para fazer a prova, tem que ter titulação, tem que ter experiência, então uma série de outras certificações, tem que fazer depois uns cursos próprios, né? Porque como aqui o SEAT ele é integrado aos bombeiros, né? Então tem alguns cursos de bombeiros, né? Que vão ser incluídos aí nessa formação. Cara, legal. Bom, E é um serviço muito massa. pra quem tá escutando a gente e não conhece, o SIAT, ele é um serviço parecido com o Grau, é a mesma proposta do Grau em São Paulo, que é um serviço de pré-hospitalar, integrado ao corpo de bombeiros e mais voltado ao trauma, né. O SAMU também atende trauma, mas o SAMU tem uma pegada, pelo menos em São Paulo, eu acho que é uma mesma coisa de Curitiba, né. O SAMU atende tudo, mas, os casos clínicos, a regulação tende a mandar mais o SAMU. E aqueles casos de trauma com incêndio, vítima presa em ferragem, que o bombeiro é acionado, vai o pré-hospitalar ali do SIAT, né. Acho que é isso, né. E o e o SIAT hoje bom, só especialista, né. Eles contratam para é concurso ou contrato? É concurso. E para o concurso hoje, o que que eles pedem de pré-requisito, você sabe, de especialidade? Cirurgia, emergência, anestésio? Isso. Isso, áreas correlatas da emergência, né? Então, isso era uma coisa que não havia antigamente. Antigamente era assim, existia lá e acabava que era um nicho de cirurgiões porque era quem mais tinha experiência com trauma até então, né? Então, isso aí foi mudando depois que a Secretaria Municipal de Saúde incorporou o SEAT na sua gestão, porque antes ele pertencia à Secretaria Estadual de Saúde. Então eram Uhum. concursos diferentes. Na verdade, o SEAT ele já passou por três gestões. Primeiro ele foi da CESA, depois ele foi da Prefeitura, quando havia os concursos estatutários da Prefeitura, e depois virou os concursos seletistas da Prefeitura, que é a atual gestão. E daí que foi que o coordenador ali dos médicos do SEAD, que ele falou, ó, a gente precisa estabelecer, se a gente quiser manter um nível alto de qualidade de atendimento, a gente precisa manter aqui as que sejam pessoas qualificadas. Pô, legal. E já tem emergencista concursado no SIAT? De residência? Tem, que inclusive passaram lá na residência e depois entraram no concurso, fizeram todos aquela, entraram na fila, né, que tem que ter um tempo, aí fizeram o processo seletivo interno e hoje estão lá. Que legal, cara. O Grau aqui em São Paulo ainda não tem emergencistas, né. Inclusive deve estar para sair o resultado, porque o Grau ficou muito tempo sem concurso. Não sei se você sabia disso. O Grau é um serviço clássico, antigaço, e ficou muito tempo sem concurso. Ano Acho que tem 1 ou 2 anos eles abriram uma contratação temporária que entrou alguns emergencistas, ficou só 1 ano, aí fechou aquela contratação e agora abriu um novo concurso que tem uma galera que fez prova
não sei como é que ficou, mas interessante. E, até me perdi aqui, cara. A gente estava falando do R3, né. Uhum. O Gustavo, e sala de emergência, assim, se fosse falar: "Cara, tem uma sala de emergência que é um dia que é a sala de emergência de vocês da residência, assim, aquela que vocês passam mais tempo hoje é o Cajuru". E é o Cajuru. E como que Isso. é a sala de emergência do Ca e, pô, vocês rodam daí junto com a residência do Cajuru, que tem a residência de medicina de emergência do Cajuru, né. Exatamente. E como É... por favor. Não, 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 pode manda finalizar aí. bala. É, a dúvida era como é que é lá a sala de emergência. A sala de Ah, emergência é sim. grande, porta aberta, porta fechada, unificada, separada entre especialidades, como é que é? Então, ali no Cajuru, é, é um hospital que é conhecido por ser um hospital de atendimento ao trauma, só que tem alguns anos já, uns 3, 4 anos provavelmente, que ele fez um contrato com a prefeitura para atender a demanda que a prefeitura tinha de dor torácica. Então, a nossa sala vermelha virou basicamente atendimento ao trauma, e do lado do politrauma tem um paciente infartado. Eu acho interessante esse contraste, assim. O Hospital Cajuru, apesar, né, de acolher esses dois tipos de demanda, não é um hospital muito grande. Então, na nossa sala de emergência mesmo, nós temos 4 leitos, a gente consegue ampliar, a gente tenta evitar ao máximo, porque o espaço físico é reduzido. Então, assim, às vezes a gente coloca lá 2 leitos extra, mas assim, daí as macas ficam muito juntinhas perto uma da outra, assim, a gente fica meio incomodado, porque daí você precisa intervir no paciente, fica ruim de chegar. É, então, ali é um, acaba ficando um pouco mais restrito, assim, em relação ao número de pacientes por sala. A gente até tem uma sala amarela, mas a sala amarela acaba ficando mais com peça da clínica, porque daí a gente não conseguiu ainda ter essa ideia na gestão do hospital de unificar e virar um departamento de emergência, como é, por exemplo, agora no Hospital Evangélico. Então, ali, o emergencista ele só é dono da sala vermelha. A sala amarela é do PS da clínica, que está ali para atender as fichas e o comanejo com as outras especialidades. E daí tem a sala da cirurgia geral, da neurocirurgia e da ortopedia, que é o que a gente chama de decisão clínica, que é onde ficam ali os pacientes que, tipo, fizeram raio-x, daí estão aguardando conduta, ou vai aguardar internamento para fazer uma colestectomia daqui a uns dias, mas o paciente está estável, então eles ficam nessa outra sala, daí é das especialidades cirúrgicas, mas não tem leito monitorizado, enfim, é só um espaço físico mesmo para essas pessoas aguardarem. Pô, então a sala de emergência com 6 leitos, você falou? Ou 4? Buguei. Oficialmente são 4, Qua mas a gente qua às vezes vira 7. É, eu sei como é que é, eu sei. Eu sei muito bem como é que é. O eu acho que todo emergencista sabe como é isso, né. E então vocês recebem principalmente trauma e infarto, né. E aí vocês trabalham junto? Tipo, a cirurgia geral também vai atender na sala de emergência, a clínica médica às vezes atende esse infarto junto com vocês, divide bem esse espaço? então, antigamente era mais bagunçado, assim, a sala de emergência, como não tinha ninguém que era dono da sala de emergência, né, se havia um plantonista lá, em geral ele era um plantonista da cirurgia, porque era um hospital muito mais de trauma do que era clínico, e havia muito essa cultura. No meu R1 tinha muito disso. A gente recebia um trauma grave, de repente você olhava assim em volta, tinha umas 30 pessoas na sala, sabe? Vinha gente de tudo quanto é lugar, daí o acadêmico que estava passando lá na Liga da Sutura, ele vinha para assistir, assim, era uma bagunça, ninguém conseguia chegar no paciente. A equipe de enfermagem não conseguia monitorizar o paciente de tanta gente, daí a equipe da orto já ia tirando tala, já ia expondo o paciente. Enfim, era uma bagunça. A gente precisou, infelizmente, brigar durante alguns anos aí para ter assim, fazer uma organização da sala. A gente fez já algumas reuniões explicando a importância do trauma team, que a gente não é que a gente está querendo excluir a cirurgia do trauma do atendimento do paciente grave. A gente só não quer que vire uma bagunça e que as outras especialidades entendam que o tempo de atendimento delas é depois. A neurocirurgia vai poder avaliar a pupila daqui a pouco, né? A gente precisa fazer a avaliação inicial, porque se eu precisar intervir nesse paciente agora, quem vai intervir sou eu, né? Enfim, então a gente precisou fazer, ainda de vez em quando
rola alguma bagunça assim, e daí a gente precisa acaba tendo que ser um pouco mais incisivo. Fala assim, ó, espera um pouco, a avaliação primária é do emergencista. Quem vai fazer a avaliação clínica e depois vai fazer o POX é o emergencista. Se o paciente estiver extremamente grave e precisar entrar o cirurgião do trauma, ele vai entrar no segundo tempo pós o POX, que é quando a gente avalia que o paciente está grave e encontra, por exemplo, sangramento. Porque se precisar fazer uma toracotomia na sala de emergência, em geral a gente tende a ficar junto ali com o cirurgião, porque a nossa experiência em fazer esse procedimento não é tão grande quanto a deles. Então, daí eles geralmente ficam lá do lado esquerdo, a gente fica do lado direito, porque daí eles têm um pouco mais de experiência, enfim, para acessar ali a aorta, enfim, coração, pericárdio, do que a gente. E daí, ali naquele momento a gente tenta aprender junto o que eles fazem para depois poder aplicar sozinhos. Ah, mas legal, bom saber que vocês estão conseguindo organizar. E acho que é isso, leva tempo, né, cara, maturidade ali do serviço pra fazer essa organização. A gente vê isso com todo mundo que a gente tem conversado. E, cara, tem ultrassom, então vocês têm estágio específico de ultrassom? Temos. Nós temos no R1, mas agora eu acho que mudou para o R2. Quando eu passei foi no R1 que a gente passou no estágio da rádio, que a gente fazia ultrassom pela manhã e ficava na sala de laudo da tomografia à tarde. Uhum. Então, daí, nossa, eu vou dizer assim que durante o R1, por causa do medo que eu tinha de fazer uns diagnósticos errados, assim, eu fiz 2 cursos por fora de ultrassom, fiz curso de POX da emergência, POX de intensiva, mas eu acho que a minha mão de ultrassom ficou infinitamente melhor depois que eu passei no estágio, porque daí você aprende ali às vezes alguns bizus assim com o radiologista que ele fala, ó, às vezes para você janelar aqui num paciente com biotipo tal, você pega e encaixa aqui que você tem uma visão melhor. Se você segurar o probe assim num paciente tal, e essas coisas a gente vai pegando e fala, "Pô, realmente assim fica melhor, né? Você não fica se debatendo ali com o probe, tentando achar a janela perfeita ali. Então, eu acho que, nossa, facilitou muito. E fora que a gente aprendeu outras coisas que, em tese, não teriam tanta importância assim, mas ajuda às vezes no diagnóstico, por exemplo, fazer uma análise de uma hidronefrose, saber dimensionar isso, uma colecistite, saber dimensionar tamanho de parede, onde estão as pedras, onde fica o colédoco, onde que eu vou, enfim, encontrar cada uma dessas coisas. Eu acho que não é um conhecimento que ele seja, assim, se desprezar. Inútil, né. É, concordo. É. É, o Não, legal, eu também várias coisas diferentes na residência de vocês. Acho que eu não lembro de ver uma galera que rode ultrassom com a radiologia, mas eu acho interessante, ainda mais dependendo do contexto, sabe, às vezes você não tem que o emergencista é muito o POCUS, né, aquele ultrassom subjetivo para definir conduta. Ajuda demais dependendo de onde você tá ali, cara. Às vezes você não quer medir o tamanho da parede da vesícula, você só quer fazer análise subjetiva, mas em vários contextos esse é uma habilidade que ela é importante, às vezes você precisa exatamente desse diagnóstico específico, né. Eu já me deparei com isso e isso, por exemplo, é uma formação que eu não tive. Venho pegando e estudando sozinho, mas não fez parte da minha formação e depois de estar no mercado, deparei com situações que eu precisava. E, cara, você tem vídeo laringo? Tenho. Tenho o Videolaringo e, inclusive, eu faço o meu Videolaringo. Ah, você usa aquele é o Angels, o 3D ou não? Eu tinha pego o meu primeiro Videolaringo que eu imprimi, que assim, a minha ideia era só resolver o meu problema de ter um Videolaringo. Isso era um medo que eu tinha no R1 de não saber entubar. Ele falei, não, eu vou ter um Videolaringo, pelo menos eu consigo ver. Mas daí, depois, os meus R iguais, depois os R mais começaram a me pedir, depois os chefes começaram a pedir, eu falei, putz, cara, eu acho que eu vou precisar mexer algumas coisas aqui. Eu tenho uma impressora 3D. E daí eu falei, bom, se eu quiser montar alguma coisa, eu preciso ter um modelo próprio meu. Aí eu fui atrás do design 3D e tal. Daí a gente elaborou um modelo, primeiro de uma lâmina hiperangulada, agora está terminando um modelo de lâmina curva. E eu, com o R- meu, que é meu sócio, a gente está abrindo uma startup de produtos médicos, mas não só de videolaringo, mas de outros produtos também. Pô, cara, que legal, não sabia disso. Mas tem algum serviço que vocês rodam que tem vídeo laringo do serviço? Ou a maioria, cada um tá com o seu e todos adquirindo da sua produção aí? No Cajuru, nós temos um videolaringo do PS.
Ah, legal. Que aí ele fica na farmácia, porque o videolaringo é caro, né? Principalmente esses que são de grife, né? São de marca. Então ele fica na maletinha lá. Mas assim, não tem que fazer requisição, prescrição, nem nada. Você Só ir lá chega na pegar. farmácia e fala, preciso dela, daí a farmacêutica pega e te entrega e você leva. Bom, isso é uma habilidade importante que a gente tem que ter, né, eu acho que vai tem que saber fazer a laringoscopia direta, mas o emergencista cada vez mais tem que saber a videolaringoscopia é o padrão ouro, né, isso aí é indiscutível, a gente tem que ter essas habilidades. Cara, mas muito interessante como é que tá montado a grade de vocês. E como é que tá sob preceptoria hoje, Gustavo? Maioria é preceptor emergencista, ainda precisando formar uma grade de preceptoria? Como que tá nesse sentido? A gente tem bastante preceptor emergencista, não só de egressos, né? De ex-residentes do serviço, mas também de residentes de outros serviços. Por exemplo, nós temos ali no Cajuru dois ex-residentes do programa da USP, de São Paulo. Nós temos daí aí egressos tanto do Cajuru quanto da Secretaria. Em determinado momento a gente também teve egressos do Cruz Vermelha. Também temos preceptores que foram egressos da Santa Casa, daqui de Curitiba. Em- então, assim, a maior parte hoje da escala da Sala Vermelha do Cajuru, ela é composta de ex-residentes ou residentes, né? No caso dos noturnos, daí nós R3 a gente já está habilitado a pegar, inclusive eu estava ontem, por isso que eu acho que eu tô com o farol meio baixo. Mas assim, alguns dias da semana, eu acho que por falta daí de pessoal mesmo, tem cirurgião, que ainda é um resquício de como era a escala. Quando eu estava na R1, na verdade, todas as noites eram dos cirurgiões, basicamente. Os emergencistas estavam só de dia. Uhum. Porque daí, como o cara já passou pela residência, né, ele já fez muito noturno, daí ele chega depois que forma e fala, não quero mais fazer noturno, não. Então eu quero fazer só de dia. Aí quem topava fazer era geralmente quem tava fazendo sub ali no hospital. Então, tipo, é cirurgião, tá fazendo vascular. Daí pegava plantão. Ah, é da uro. Daí pegava plantão lá. Mas hoje eles são minoria. Ah, justo. Essa questão de se formar e pegar só diurno, né, cara, acho que isso é muito de quem veio no começo ali, né. Eu ainda sou um pouco dessa época, que tinha pouco emergencista no mercado, então você se formava e, pô, tá tudo aberto, né. Hoje em dia a gente tá precisando preencher a escala e quem veio antes pegou os diurnos, né, então a maioria da galera que tá se formando já não consegue fazer uma escala só de diurno como dava pra fazer alguns anos atrás, não sei se você já reparou essa mudança aí, né. Mas ainda tem muito espaço, né, cara, o espaço para emergencista tá aberto aí, a gente só precisa ir conquistando e lutando por ele. Uhum. E como é que tá de atividade teórica? Tem bastante? Tem um dia da semana? Você falou acho que é sexta, né? Isso. Às vezes é quinta, porque daí a gente utiliza nas nossas aulas práticas o centro de simulação da PUC, né? Porque o Hospital Cajuru é um hospital universitário da PUC aqui do Paraná. Então eles têm um centro de simulação bem moderno, assim. Então a gente tem, inclusive, tem uma sala de APH, que tem uma ambulância lá dentro da sala, tem um carro com aqueles bonequinhos sabe, de teste de batida. Aham. Esqueci o nome desse bonequinho. Então a gente tem um carro assim, né? Enfim, então a gente tem esse tipo de sala, a gente tem as salas do ultrassom, tem a sala de simulação de uma sala de emergência, né? Então tem aqueles bonecos que você pode setar lá o ritmo cardíaco, enfim. Então tudo que é de prática a gente faz lá. Em geral, essas aulas costumam acontecer a cada 15 dias. Então, por exemplo, agora que está começando o período de procedimentos, né, do R1, que você tem que aprender. Então, aula de dreno, aula de acesso central guiado por ultrassom, aula de intubação, enfim, daí a gente faz tudo lá. Tem aula teórica no começo, daí a gente faz uma pausa e daí o resto da tarde a gente fica lá treinando nos bonecos à vontade. Nas aulas teóricas, daí são de temas assim que precisam de discussão. Então, por exemplo, vai ter aula de síndrome coronariana aguda. Então, a gente faz a aula e a gente pede assim para a gente fazer uma aula mais enxuta, porque eu acho que o que mais gera ali valor de conhecimento é a discussão que vem depois, principalmente a integração com os chefes. Então, assim, a sala hoje está cheia, porque
aumentaram o número de vagas e o pessoal não tem mais desistido, né? Tem entendido que tá valendo bastante a pena continuar nessa carreira. E, e daí, às vezes a gente começa assim uma aula que era para ter, sei lá, 1 hora de duração, quando a gente vê, pô, já deu 1 hora e meia, 1 hora e 40, e ninguém nem se incomodou assim, de tipo, ó, vamos acabar essa aula aqui. Não. Aí cada um vai dando um exemplo de um caso que atendeu e vai enriquecendo assim aquele conhecimento. Ah, legal. Oi, tô sem o Fernando aqui, eu vou esquecendo de perguntas importantes, né, o pessoal que acompanha aí a gente depois vai brigar comigo. Não te perguntei no começo, quantas vagas vocês têm hoje? Ah, sim. Na Secretaria de Saúde hoje nós temos 2 vagas por ano. Boa. E do Cajuru, que vocês vão rodando junto com o Cajuru, né? Isso. O Cajuru eram também dois, mas nesse ano já mudou para 4. Boa, legal. E o a residência de vocês existe desde quando, cara? Desde 2019. 2019, 3 anos depois ali do reconhecimento da especialidade, né. Teve alguma de Curitiba que começou em 2016? Acho que não, né? Não, eu acho que a única que começou em 2000, não, as 2, eu acho que só o Cruz Vermelha começou em 2018. E daí as outras mais antigas vieram daí a partir de 2019, né? Fomos nós, daí o Cajuru, e, eu acho que foi isso. Aí depois a Santa Casa veio logo em seguida, veio em 2020, eu acho que já um pouco ali na pandemia. Tá, legal. E o último que abriu esse ano foi o Evangélico. Ah, é verdade, o evangélico abriu. O Cara, e carga horária? Você falou que respeita 60 horas, né. Tem Uhum. estágios que passa, que a maioria da galera que a gente conversa, assim, respeita na média. Aí tem estágio que é mais pesado, estágio que é mais leve, dá aquela flutuada, né. Como é que tá a rotina de vocês? Olha, não tem nenhum estágio que exceda. A gente briga muito em relação a isso, porque a nossa rotina acaba sendo muito pesada. Que assim, apesar de Curitiba ser mais ter uma qualidade de vida que custa menos do que em São Paulo, por exemplo, isso não infere que a gente não tenha que fazer o nosso plantão por fora. E os plantões que a gente acaba pegando por fora não são plantões assim tranquilos de fazer, sabe? A gente acaba sendo aliciado, por assim dizer, já desde o começo da residência a assumir alguns determinados hospitais. Obviamente, cada um com a sua complexidade, né? Ninguém vai chamar um R1 para ir para uma sala vermelha, mas já chama já para ir tocar ficha no PS, uma sala amarela, uma coisa assim. Então, e é o tipo de plantão que, infelizmente, você não vai dormir. Você vai ficar acordado a noite inteira. Então, assim, você fazer, sei lá, 24 ou no máximo 36 uma vez na semana, já é bastante desgastante. Então, assim, sei lá, o próprio estágio da vermelha é um estágio, assim, que ele fica bem cravadinho, 60 horas, contando as 6 horas de atividades acadêmicas. Uhum, Então, em geral, na verdade, vai fazer 54, né, de estágio prático mesmo. Mas daí tem outros estágios que, na verdade, acabam que a gente faz fazendo menos, assim. Por exemplo, a UTI. A UTI a gente chegava lá às 7 horas da manhã, chegava antes do horizontal, né? Já começava a fazer as coisas, passava a rotina. Em geral, dava 2, 3 horas da tarde, o plantonista da UTI, depois que o horizontal já tinha ido embora, falava, ó, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai embora. ah, Se legal. não tiver nenhuma admissão, se tiver com a sala cheia aqui e não tiver ninguém para entrar, cara, eu falo assim, eu não quero ficar de olho em você, porque eu quero, Eu quero é eu vou, sei lá, descansar fazer também, outra. né? Eu quero descansar, você pega e vai embora. Aham. Vai fazer suas coisas. Justo, justo. A maioria das residências é assim, sempre tem um estágio mais tranquilo. E, bom, ia te perguntar se dá pra trabalhar por fora. Tá respondido já, todo mundo consegue. E noturno e final de semana vocês se dividem? Tem com frequência? Do que, Na residência, exatamente? assim, vocês têm estágio noturno, pega plantão da residência no final de semana ou realmente gira ali durante a semana diurno? É, no estágio da vermelha, a gente antigamente, a gente recebia, por exemplo, assim, uma tabela no Excel em branco, dividido pelos horários, né? Geralmente dava para. O de dia era fracionado de 6 em 6 para poder fechar certinho nas horas. E o noturno era o único que não dava para dividir. A não ser, sei lá, se você conversasse com a coordenação, você falasse, eu vou precisar sair 1 hora, daí vai trocar no meio da madrugada, mas em geral não era para fazer. E daí só os noturnos, então a gente tinha 3 bloquinhos ali todos os dias. E daí a gente organizava baseado na nossa própria rotina. Mas o que estava acontecendo é que às vezes a gente, numa dessas, para tentar encaixar todo mundo,
alguém ficava, tipo, com 3 noturnos seguidos. Tipo, não trabalhava, não tinha nada durante o dia, mas Aham. tinha 3 noturnos seguidos. E daí isso estava gerando, assim, tipo, um certo burnout em alguns residentes. E daí a gente recebeu uma externa acho que do Hospital São José, ali de Floripa. E daí ela falou, olha, a gente tem uma escala que é assim, que é, tipo, na semana um o residente A passa todos os dias durante o dia, e daí ele faz, acho que 1 ou 2 noturnos. E daí na semana 2 ela trouxe pra gente um modelo e a gente acabou Aderindo. roubando essa ideia, se apropriando e a gente ficou melhor, assim. Porque era muito ruim. Acho que no meu R2 teve uma vez que eu acabei ficando, acho que com 4 ou com 5 noturnos. Assim, eram acho que 2 noturnos meus, de trabalho por fora, que era tipo, sei lá, uma quinta e um sábado, mas daí, tipo, na terça, na quarta e na sexta eu tava pela residência. Eu não tinha nada durante o dia, mas durante 5 noites seguidas eu tava acordado. E, nossa, foi terrível no final dessa semana, assim, eu parecia um zumbi no último dia. Ah, legal. E final de semana tem também, diurno, ou não roda daí? Tem diurno e tem noturno. Mas aí é quase respeitando uma escala meio 12 por 36, assim, que é igual ao pessoal da enfermagem. Entendi. A coordenação até fica brava, assim, ela fala, não é para fazer 24 horas. Só se, tipo, aconteceu alguma Um coisa com um imprevisto, né. residente que ia fazer aquele plantão, e daí alguém vai ter que cobrir. Só nesses casos. Cara, não, interessante. Bem, pô, interessante conseguir. E vocês estão sempre tem um residente de vocês na sala do Cajuru, de emergência? Ou tem É para ter, ah, é para ter. Mês passado, infelizmente, houve uma. Né, isso, na verdade, foi parte da coordenação. Se não foi uma falha nossa. Porque a maioria dos residentes, eu acho que estavam tudo em estágio externo. E daí, quando eles olharam para aquele mês, tinham 2 residentes, só que um ia ficar um mês e um ia ficar 15 dias. aí Então, durante furou, né. 15 dias tinha só um só. É, não Daí aí aí não tem ficou como, bravo. né, aí já era. É, Cara, mas puxado cobrir a sala, assim, bem puxado. Mas legal, cara, muito interessante conversar e conhecer o serviço de vocês. O Tem alguma coisa, assim, uma peculiaridade que você quer compartilhar, que você acha maneiro, que sei lá? olha, eu acho que as pessoas acabam sabendo pouco da gente. Não sei se as pessoas não têm interesse em vir para cá, que é uma cidade, não sei. O que é que rola que todo mundo fala sempre dos clássicos, né? É São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza, mas eu acho que aqui eu acho que por a gente estar meio isolado assim, a gente acabou se fortalecer. E no final das contas, todo mundo se conhece, todos os residentes se conhecem. A gente tentou montar um projeto, um workshop de medicina de emergência de Curitiba, uma reunião com todos os residentes, de maneira presencial. Acabou que ficou muito grande esse projeto. Mas a gente tem um outro projeto online, que daí a gente tem também a cada 15 dias, que é o Journal Club, que é onde cada residente apresenta um artigo de relevância atual, né, para a gente incorporar, ou que a gente já tenha incorporado na nossa prática clínica, para a gente ter discussões acadêmicas. Então, nesse é uma grande integração. E de lembrar que a gente tem os hospitais universitários aqui, eles tendem a ter preferência pela gente, né? Então, nós residentes somos não tem assim, o interno aqui tem que aprender a entubar aqui. O interno é o último da fila. Todo respeito ao interno, Aham. mas aqui a preferência é do R1, e daí depois se o R1 não conseguir é o R2, é o R3, e é o chefe, né? Porque vai lembrar que nós estamos falando de um processo de intubação, não é uma coisa simples, né? É. Então, oferece risco ao paciente. Então, a prioridade é sempre nossa. Respeita a carga horária. Nós, da secretaria, a gente tem um a mais daí, que eu vou puxar a sardinha. Aqui a prefeitura, ela paga, né, o auxílio moradia. Então, a gente tem a maior bolsa da cidade, a gente Olha aí, recebe. essa propaganda aí vale a pena, essa daí. Pô, mas Não tem interessante. nenhuma. A gente recebe a bolsa integral, né? Tirando aquele desconto do INSS que não tem como. Por exemplo, o pessoal do Cajuru tem o desconto por ser uma entidade filantrópica, que eu acho que é de 10 ou 20% já da bolsa. Então, a gente, em tese, recebe 3.600, né? E os quebrados, que vem do MEC, mais 10%, que eu acho que é 410, né? Porque é 4.100, né? A bolsa integral. Então, mais 410 aí de auxílio moradia. Pô, legal, interessante. O Esses são os prós. E os contras, cara? Que vocês têm de dificuldade? Que você fala assim: "Cara, nos próximos anos, pô, meu desejo é melhorar nisso aqui, é ver o programa".
conseguir resolver tal dificuldade, porque tem, né, todos têm. Eu fui para o HPS, que servi quando eu era eu fui no meu R2 para o HPS. R2? É. Fui no meu último mês de R2, cara. Virando R3, eu fui fazer um optativo no HPS, serviço super antigo, cheguei lá e os caras com problemas pra resolver, né, então tá todo mundo ainda, tentando achar os seus. Gente com mais e gente com menos problemas, né. Que é o grande desejo de vocês, assim, de melhoria? Tem alguma coisa que pode ser comentada em público? Ah, eu acho que o que a gente mais gostaria, assim, que pudesse melhorar, é como a prefeitura ela tem é dona de basicamente tudo que é de APH, né, seja fixo ou móvel, e aqui eu me refiro mais à UPA e ao SAMU, que é a que é porta aberta pra gente da secretaria, a gente pode quando a gente quiser lá, é que a gente tivesse mais emergencistas nesses locais. Acabam que todos os emergencistas da cidade se formam e continuam nos hospitais das salas vermelhas, né, das salas de emergência. Então, é um ou outro, assim, que daí vai para o SAMU e fala assim, não, que eu gosto aqui, então eu vou ficar. Então daí a gente vai passar o estágio no SAMU, daí a gente tem que ficar caçando qual que é a base do SAMU que tá o emergencista, Saquei. porque é muito ruim passar assim, com generalista, por mais que o cara tenha uma experiência, A depois de um visão é certo tempo outra, você né, percebe que a é visão é outra outra, ele pegada. atua no paciente completamente diferente. Isso é uma coisa que a gente gostaria que melhorasse, é uma coisa que a gente cobra a secretaria, para a secretaria fazer, abrir o concurso para emergencista. Eles até abriram, mas na época que eles abriram, já faz um tempo já, só dois assumiram, e daí, nessa sala de emergência da UPA, era um que a gente passava. Só que eles abriram um concurso que na época era o que a gente chama de o processo seletivo, aquele, o PSS, não era um PSP, não era um concurso mesmo, era aquele de contrato, né? Então tinha Uhum. um tempo definido de 2 anos, daí aí eles saíram, que acabou o contrato. Então daí a gente perdeu esse campo de estágio. Outros emergencistas acabaram passando para outros serviços, como por exemplo o SEAD, como eu falei, né? Então eles saem do lugar e vão para outro. E será que tem a ver com remuneração ou só abrir processo seletivo mesmo? Remuneração do SAMU aí comparado com o que tem na região tá adequada, Não, sabe? então, o salário da prefeitura é o melhor salário Hum, daqui da cidade. Ainda mais porque daí, como é seletista, então, principalmente quem pega noturno, o valor da hora, assim, sobe tá. absurdamente, porque daí tem o Deve ser adicional noturno, noturno, de insalubridade. Assim, se você pegar um noturno hora extra, nossa, é história, né. daí sobe, porque aí vai mais 30, 40% em cima do salário, É, bem isso não mesmo. da hora, então fica bem atrativo. Show. E, e eu acho que é uma carreira muito sólida aqui em Curitiba para quem quiser vir para cá. É, vai ter muito espaço ainda. A gente está se desdobrando em dois, a gente tem que falar não para a maioria dos serviços. O pessoal fala, não, venha para cá, eu falo assim, eu não tenho tempo, não tenho agenda. Cara, e Eu gostaria muito. não tem previsão de aumentar o número de vaga de vocês? Tem. O MEC ele só não deixou abrir dessa vez, porque assim, são dois por ano. Então tem eu e meu R igual, o Ayrton. E no R2, uma menina que tinha entrado acabou saindo logo no primeiro mês da residência. E daí não deu tempo de chamar, porque ela saiu assim, faltando alguns dias para acabar. E a gente até tentou entrar em contato, mas quem estava na lista falou: putz, o cara já assumiu outro lugar, eu estava querendo muito entrar, então ficou esse vácuo. E por ter esse vácuo, o Ministério da Educação falou: viu, vocês não estão preenchendo as vagas. Eu não posso aumentar se você não está preenchendo. Mas a questão não é que a gente não estava preenchendo, é que assim, tinha muita gente enchendo o saco da gente no Instagram, falando, ah, e aí, vai rodar a lista, vai rodar. Eu falei, pô, eu não sei, até o princípio a menina tá ficando. Mas daí ela desistiu Cara, mas bem no finalzinho, assim, daí perdeu essa vaga. mas acho que esse é um problema crônico da emergência, né. Acho que tende a melhorar, o que você falou, hoje em dia tende a melhorar, mas a maioria dos lugares sempre tem uma desistência ou outra ali, a galera ainda entra emocionada, não entende exatamente o que é emergência, quando se depara com os desafios, porque tem muito desafio ser emergencista, a gente ainda precisa brigar muito por espaço e isso acontece, né. O Santa Marcelina nós temos 6 vagas, cara, e nós temos residência desde 2016, né. Até hoje não formou nenhuma turma com 6. A gente brinca que lá tem a maldição do sexto elemento. Então entra a turma com 6 ali, já rola o bolão dos R+ de quem é que vai pedir pra sair, entendeu. Desses 6, quem vai sair? Quem desiste? Todo ano um desiste, cara. É bizarro, é bizarro. Mas é isso, cara.
Não sei se eu tinha mais Ah, algu e para finalizar, mais uma coisa que daí que acho que é um pró aí para chamar as pessoas para virem para cá, é o cuidado que a gente tem uma rede de apoio interna dos residentes e dos chefes com os residentes em relação à saúde mental dos residentes. Então, todo final de estágio acontece um feedback, primeiro coletivo e depois individual, com cada um dos residentes. Que daí a gente conversa como foi a experiência, se aquele estágio agregou conhecimento, se teve alguma falha, qual foi a carga que a pessoa está passando por aquilo, por exemplo, tem alguns residentes nesse momento que estão tendo alguns problemas pessoais e daí acaba tendo uma adaptação, né, daquele período para aquele residente, porque a gente sabe que é, furar com a Coreme pode gerar infração. Só que ao mesmo tempo a gente também não quer sobrecarregar aquela pessoa, porque, tipo, ou tem um familiar enfermo, e você daí não tem a possibilidade de estar acompanhando esse familiar, porque você tem que estar cumprindo a residência. Então, tá, vamos fazer de um jeito aqui, vamos pensar então num horário alternativo, para que daí você possa, nesse momento, resolver os seus problemas pessoais, porque a gente sabe que no final do dia todo mundo é cidadão igual, e depois você preenche, né, em horários alternativos daí essa carga horária que fica de fora. legal, cara, isso é importante, importante mesmo. Cara, acho que era isso, partindo para os finalmentes, te fazer 2 Uhum. perguntas que a gente sempre faz. Na sua visão, Gustavo, qual que é uma habilidade indispensável para o emergencista? Cara, a habilidade indispensável para o emergencista é saber a firula, é ter aquela canhota que ninguém estava esperando, sabe? Eu acho que esse é o nosso diferencial. Eu percebo muito isso quando tem, por exemplo, atendimento no Trauma Team, de saber improvisar. Putz, tá faltando um aspirador. Ah, pega, me dá esse tubo aqui, a gente aspira com o tubo mesmo, e dane-se. O importante é resolver o problema. Como ele vai ser feito, daí a gente dá um jeito. Pô, legal, essa é nova por aqui. Mas acho que eu concordo. Iria meio para o lado ali da resolutividade, né, cara. Não interessa como, vai ser feito, né. Exato. E, cara, me conta um caso seu que tenha te marcado, que sua atuação mudou um desfecho de um paciente. Tem algum caso? Olha, putz, tem alguns, deixa eu pensar aqui se tem algum especial. Olha, tem um que é até não é nem um paciente grave, assim, é um paciente, na verdade, numa época que a gente estava passando no, atendendo ficha da porta, né? Aham. Low acuity, que a gente tava comentando. É, é um paciente, assim, que era um sábado de manhã, próximo do Natal, que o paciente, ele veio com uma queixa, assim, meio vaga, de que ele estava de manhã, ali por volta das 10 horas da manhã, sentiu um desconforto no peito, 34 anos, se não era tabagista, nem etilista, mas que sentiu, tipo, uma espécie de uma palpitação rápida, assim, daí ele tomou um banho, disse que melhorou, mas que ele ficou incomodado com isso, ele já não tinha mais essa sensação. E lá na triagem, ele não entrou como dor torácica nem nada, ele tomou uma ficha verde de enfim, de Mal-estar. desconforto, uma dor leve, mal-estar, exato. Esse paciente ficou lá esperando. Daí chamei ele para conversar. E assim, pela descrição dele, não parecia uma dor torácica típica, né? Mas eu ia muito pela linguagem corporal dele, sabe? Ele toda hora fazendo assim, ele fazia assim, não tá doendo, ele falava, não tá doendo agora. Mas na hora me deu uma dor bem forte, assim, que foi por alguns segundos. Aí eu solicitei ele para fazer o eletro, disse que o eletro também não tinha nada que chamasse muita atenção. E ele estava já ficando meio preocupado, assim, dele não ter um diagnóstico, e ele estava trabalhando para fazer comida para encomendas do Natal, né? Então ele estava muito preocupado em relação a ele, ele achava que era da ansiedade dele. E daí eu falei, putz, olha, eu acho que eu vou comprar a dor desse cara, viu? Assim, eu acho que o pessoal vai ficar meio chateado que vai ficar de pendência para reavaliar isso aí, mas eu vou pedir uma troponina para esse cara, porque não sei. O jeito que ele tá me contando, por mais que verbalizando, ele não tá falando as palavras mágicas para fechar, né? Não é uma dor torácica em aperto e irradia. Eu falei, eu vou pedir. E daí veio positivo, era surpresa. Aí a segunda veio, daí tinha curvado bem, daí foi encaminhar ele para hemodinâmica e conversar com ele com medo e tudo mais, de que um infarto do paciente jovem, né, que pudesse ter algum tipo de desfecho. Não, eu acalmando ele. E beleza, atendi, encaminhei ele para hemodinâmica, e como agente de emergência depois, não, ele não fica mais sabendo do paciente. Na semana seguinte,
Tava eu novamente lá, atendendo as fichinhas, e daí quando eu abro a porta da recepção para chamar o paciente, esse cara levanta, ele vem me dar um abraço, e eu nem me lembrava dele. Ele vem me dar um abraço, ele fala, pô, cara, muito obrigado, cara. Realmente ali eu tava com infarto, agora eu tô com um stent aqui no coração. E daí eu falei assim, eu vim aqui te agradecer. Aí ele trouxe um panetone que ele fez. E daí ele falou, pô, cara, não tem o que falar. Não sei se outra pessoa teria comprado essa ideia também. Porque o próprio hemodinamicista falou. Ele perguntou de novo a história e ele falou, não sei se eu falaria que era uma dor anginosa. Uhum. Mas, enfim, Cara, esse foi um desfecho, é uma das histórias que eu sempre conto. eu acho que a importância de ter um cara bem formado mesmo no low acuity ali mesmo, né, na ficha verde. Uhum. E pensando, ouvindo a sua história, cara, isso é um baita insight de que, assim, acho que estamos longe de ser substituído pela inteligência artificial ainda, né, cara. Se colocasse um algoritmo pra atender esse cara, você não ia ganhar um CAT, não ia ganhar uma troponina, não ia. Isso é o feeling do médico que tá ali na ponta e, pô, parabenizar você aí por ter conseguido juntar todas as pecinhas, né, cara, que é o que você tá vendo com a sua impressão, com o jeito do que tá rolando ali pra você chegar nesse diagnóstico, né. E com todas as evidências mostrando que eu talvez estivesse errado, porque era um paciente estável, não tinha nenhuma alteração no exame físico, nem sinais vitais, não tinha nada. Era uma questão, assim, de linguagem corporal. Do jeito que ele estava explicando a dor para mim, era o jeito mais enganoso É. possível. E vou te falar, você falou que uma das habilidades do emergencista é a firula ali, é resolver, mas cara, existem várias, né, e acho que uma das habilidades do emergencista é conseguir perceber essa gravidade não explícita, né. Esse paciente que é tá lá, mas não tá lá pra todo mundo, entendeu. O cara tá te mostrando que tem algo, mas só quem tem o feeling mesmo vai perceber o que ele tá mostrando. Acho que isso é uma habilidade essencial pra todo emergencista. Exato. O óbvio só é o óbvio para o olho bem treinado, Pô, muito bom. senão Não, você não enxerga. essa daí é sensacional. Deveria estar na porta de muita na parede de muita sala de emergência. Exatamente. Mas é isso, Gustavo. Cara, acho que encerramos por aqui. Pô, só deixar registrado e lembrar que as opiniões expressadas aqui não são opiniões, oficiais das instituições que a gente falou, né, são nossas opiniões particulares. Agradecer a todo mundo, pô, quem nos assistiu e foi guerreiro aí, assistindo 1 hora e pouco de episódio, curte e segue a gente lá nas redes sociais e até uma próxima. Valeu!